Bom dia, com alegria para você e para sua família, que a paz de Deus habite em sua vida, no seu coração, que você realmente persevere estudando a palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 29 de julho, nós vamos continuar o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que tem o título hoje, Lutando com Deus. A pergunta A. Ao tentarmos vencer nossos defeitos de caráter, procurando fazer cada vez mais firme nossa vocação e eleição, que exemplo Jesus nos deu na qualidade de Filho do Homem enquanto andou na terra? Hebreus 5, versos 7 e 9 nos responde: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, que exemplo o Filho do Homem nos deu? De obediência, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus, que nós sabemos que ele era o próprio Deus, mas ele tinha uma missão e ele não mudou, ele não abandonou a sua missão. Ele orou, ele suplicou e o Pai disse qual era, repetiu a ele qual era a sua missão. Prometeu força e poder e ele foi até o fim, por amor de nós. Por amor a nós. Aqui a lição fala sobre a sua vida de oração. Enquanto a cidade silenciava e os discípulos voltavam a seus lares para serem revigorados pelo sono, Jesus não dormia. Suas súplicas divinas subiu ao Pai do Monte das Oliveiras para que seus discípulos fossem protegidos das más influências que encontrariam diariamente no mundo e que sua própria alma pudesse ser fortalecida e preparada para as provas do dia seguinte. Ele orava pelos discípulos e orava por si para ser fortalecido. Durante toda a noite, enquanto seus seguidores dormiam, ele estava em oração. O orvalho, a geada da noite caíam sobre sua cabeça prostrado em oração. Ele deixou um exemplo para os seus seguidores. E aqui a segunda parte dessa nota fala uma coisa interessante. Nem sempre ele ia orar no Monte das Oliveiras, porque os discípulos tinham descoberto ali, é como se fosse o esconderijo dele. Mas os discípulos descobriram e iam lá buscá-lo. Então ele preferia orar à noite, por isso. Ele escolhia a quietude da noite, quando não haveria interrupção. É muito importante nós termos um momento com Deus sem interrupção. O barulho incomoda. Muitas vezes nós precisamos estar sempre na agitação, sempre no meio das pessoas. Faz parte da vida. Jesus também vivia assim, mas ele retirava-se para ter um momento a sós com Deus. Ele orava com frequência, com forte clamor e lágrimas. Cristo orava por seus discípulos e por si mesmo, identificando-se assim com nossas necessidades, nossas fraquezas, nossas falhas, que são características comuns, tão comuns à humanidade. Ele era um poderoso suplicante, não tendo as paixões da nossa natureza humana caída, mas cercado por enfermidades semelhantes, sendo tentado em todos os pontos, assim como nós. Ele suportou a agonia que exigiu a ajuda e o apoio do seu Pai. Cristo é o nosso exemplo. Sigamos esse exemplo. A segunda pergunta: explique os efeitos de uma vida poderosa de oração como essa. Só vitória. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Assim seremos nós, como os discípulos, se nós imitarmos o exemplo de Jesus. Todos verão que nós andamos com ele, porque o seu Espírito se revela na nossa forma de viver, de falar, de andar. A vida de Jesus foi de constante confiança, mantida pela contínua comunhão, e seu serviço pelo céu e pela terra foi sem falhas ou fracasso. Como homens, ele suplicava diante do trono de Deus até sua humanidade se recarregar da corrente celestial que conecta o ser humano com a divindade. Recebendo vida de Deus, ele transmitia aos homens. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos verdadeiramente refletir sobre a vida de Jesus diariamente. Que ele possa ser o nosso exemplo e cada passo que dermos, possamos dar olhando para ele, que é autor e consumador da nossa fé. Mas não esqueçamos, isso começa com a oração.
ao amanhecer, que seja a primeira respiração, porque a oração é a respiração da alma. Que seja a primeira tarefa orar ao Senhor. Quanto mais cedo acordar, melhor ainda, o momento onde tem silêncio, onde toda a cidade está dormindo, onde as pessoas da casa estão ainda dormindo e nós ali com Deus, buscando Ele de todo o nosso coração. Façamos propósitos, marquemos horário para nos encontrar com Ele. Tenhamos essa alegria, esse prazer de estar na sua presença. Que nós possamos, assim como as pessoas viam que os discípulos tinham andado com Jesus, que possamos também andar com Ele a cada dia e que as pessoas vejam em nós que Ele mora em nossos corações. Amém.